Olá, como vão todos? Espero que todos estejam bem, com saúde e em paz. Vamos iniciar mais esse estudo de doutrina espírita com a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, na medida em que perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação. Livra-nos de todo o mal, que assim seja. Nós vamos dar sequência ao estudo que estamos fazendo da Gênese, estamos na parte da introdução, e vamos à leitura do item 6, já que no nosso último encontro nós lemos até o item 5. Então, sigamos a leitura. Desde que se admite a solicitude de Deus para com as suas criaturas, por que não se há de admitir espíritos capazes, por sua energia e superioridade de conhecimento, de fazerem que a humanidade avance, encarnem pela vontade de Deus, com o fim de ativarem o progresso em determinado sentido? Por que não admitir que eles recebam missões, como um embaixador as recebe do seu soberano? Tal o papel dos grandes gênios que vêm eles fazer, senão ensinar aos homens verdades que estes ignoram e ainda ignorariam durante largos períodos, a fim de lhes dar um ponto de apoio mediante o qual possam elevar-se mais rapidamente? Esses gênios, que aparecem através dos séculos como estrelas brilhantes, deixando longo traço luminoso sobre a humanidade, são missionários ou, se o quiserem, messias. O que de novo ensinam aos homens, quer na ordem física, quer na ordem filosófica, são revelações. Se Deus suscita reveladores para as verdades científicas, pode, com mais forte razão, suscitá-los para as verdades morais que constituem elementos essenciais do progresso. Tais são os filósofos cujas ideias atravessam os séculos. Então, na busca pela evolução e pelo progresso das suas criaturas, é preciso que essas criaturas tenham contato com pessoas mais avançadas, mais evoluídas, com ideias novas que tragam novos conceitos, que tragam novos entendimentos sobre as coisas que nos rodeiam, sobre nós mesmos e sobre as nossas relações com os outros. Os grandes gênios, essas mentes que se destacam no nosso cotidiano e na nossa história, elas representam essas pessoas que, pelo seu exemplo e pelo seu conhecimento, pelas suas atitudes e pela sua moral, nos mostram o caminho a seguir. Caso nós não tivéssemos esses faróis da humanidade, essa iluminação do nosso trajeto, não é que não chegaríamos aonde devemos chegar, mas levaríamos mais tempo. Então, de tempos em tempos, nós somos chamados a caminhar, a progredir, a encontrar com mais facilidade o conhecimento. Toda vez que isso é necessário e as nossas inteligências ou as nossas capacidades
não estão suficientemente desenvolvidas, nos é enviado alguém que já tem essas capacidades, desenvolvidas em outras vidas ou em outros planetas, e fazem com que a gente enxergue aquilo que está bem à nossa vista, que a gente compreenda aquilo que acontece no nosso dia a dia, mas que nos passa desapercebido, né? Que a gente perceba, por exemplo, leis que não se revelam por fenômenos físicos nem por fenômenos materiais, mas que se revelam por uma condição lógica de raciocínio, como, por exemplo, a lei de ação e reação, que é uma vertente moral da lei de causa e efeito. Então, de tempos em tempos, esses espíritos trazem para nós esses conhecimentos que nos fazem refletir, nos fazem analisar as nossas ações. Mas também trazem conhecimentos científicos, né? Eles já vêm como que com a certeza de que aquela lei da natureza, de que aquela lei da física, da química, ou de que aquela harmonia musical, ou de que aquela forma de expressão na pintura, ou na poesia, ou na arte, eles já vêm com aquilo como se estivesse gravado neles, como se fosse uma forma de vida essencial para eles. E para eles aquilo é uma constatação, é como se eles já soubessem mesmo antes de descortinar aquele conhecimento. Então eles simplesmente buscam a constatação daquilo que eles já sabem. Como um empresário ou como um trabalhador que antes mesmo de concluir o seu trabalho, a sua obra, ou de construir a sua empresa, tem a certeza do sucesso, tem a certeza de que aquele trabalho vai ficar bem feito e realiza aquele trabalho, realiza aquele empreendimento durante todo o processo com essa certeza, como se tivesse a capacidade de ver como aquela peça ou como aquele empreendimento vai ficar pronto no final, mesmo antes de ter começado. E você ouve isso dos grandes gênios, né? Você ouve, por exemplo, de um escultor que ele não construiu a obra de arte, mas que ele simplesmente tirou os excessos de pedra que estavam recobrindo a forma que ele já estava vendo pronta. Então é esse gênio, essa visualização de algo que ainda não está pronto, mas que se sabe existir, é que a gente muitas vezes precisa para caminhar. Então, quando você vai descobrir o átomo, você descobre algo que você tem certeza que está lá. E é por isso que você busca por aquele conhecimento com uma certeza quase que absoluta. Né? Você não tem que ser assim, porque assim é o lógico, e aí você, através dos meios que você possui, você comprova a sua teoria. Mas toda teoria começa de uma ideia, de uma imagem que nasceu na imaginação de alguém. Como é que a pessoa pode ter essa imaginação sem ter o conhecimento? Trazendo de existências anteriores. É essa a lógica que a gente precisa começar a compreender das revelações, de todo tipo de conhecimento que a gente adquire e que nos é trazido por espíritos que nós chamamos de gênios, né? Sigamos na leitura. No sentido especial da fé religiosa, a revelação se diz mais particularmente das coisas espirituais que o homem não pode descobrir por meio da inteligência, nem com o auxílio dos sentidos, e cujo conhecimento lhe dão Deus ou seus mensageiros, quer por meio da palavra direta, quer pela inspiração. Neste caso, a revelação é sempre feita a homens predispostos, designados sob o nome de profetas ou messias, isto é,
enviados ou missionários incumbidos de transmiti-la aos homens. Considerada debaixo deste ponto de vista, a revelação implica a passividade absoluta e é aceita sem verificação, sem exame, nem discussão. Então, do que ele está falando, né? Ele está falando daquelas revelações, vamos chamar assim, que são descritas para nós como algo inquestionável, né? Estamos num estágio evolutivo em que nós questionamos tudo, né? Tudo que nos parece surpreendente, nós questionamos como, será que isso é assim mesmo, desse jeito? E isso nunca foi diferente na humanidade. A humanidade sempre, vamos dizer assim, desconfiou daquilo que lhe parecia meio absurdo, né? E ficava aguardando uma constatação, uma prova, um meio de lógico de garantir que aquilo é verdade. Então, lá atrás, as coisas, principalmente quando elas eram comprovadas pelos ditos milagres ou por aquilo que a gente considerava como maravilhoso, né, elas ganhavam um caráter para o nosso grau de evolução e de inteligência inquestionável. Então, por exemplo, se nós pegarmos os 10 mandamentos, eles são filosóficos, eles são uma lei moral. Mas para que aquilo ganhasse um grau de aceitação, precisou ser, vamos chamar assim, esculpido em pedra, com um fenômeno mediúnico de grande porte, para que aquilo chamasse a atenção. Na atual fase de evolução em que a gente está, esses grandes fenômenos maravilhosos já não são mais necessários. Porém, eles são... é necessário algo talvez mais potente, só que de maneira sutil, no sentido de que precisa ser garantido o entendimento dentro da nossa capacidade de entendimento, dentro da nossa inteligência, sem a observação de um fenômeno maravilhoso demais, porque nesse sentido a gente teria um entendimento de que aquilo pode ser meio mágico e na verdade se tornaria um truque, né? E é esse o trabalho que a gente precisa fazer. A gente precisa observar através da razão e compreender através do nosso raciocínio, da nossa lógica, para que aquilo fique gravado como ensinamento. Sigamos na leitura. Todas as religiões tiveram seus reveladores, e estes, embora longe estivessem de conhecer toda a verdade, tinham uma razão de ser providencial, porque eram apropriados ao tempo e ao meio em que viviam, ao caráter particular dos povos a quem falavam e aos quais eram relativamente superiores. Apesar dos erros das suas doutrinas, não deixaram de agitar os espíritos e, por isso mesmo, de semear os germes do progresso, que mais tarde haviam de desenvolver-se ou se desenvolverão à luz brilhante do cristianismo. É, pois, injusto se lhes lance anátema em nome da ortodoxia, porque dia virá em que todas essas crenças tão diversas na forma, mas que repousam realmente sobre um mesmo princípio fundamental, Deus e a imortalidade da alma, se fundirão numa grande e vasta unidade, logo que a razão triunfe dos preconceitos. Infelizmente, as religiões hão sido sempre instrumentos de dominação. O papel de profeta há tentado as ambições secundárias e tem-se visto surgir
uma multidão de pretensos reveladores ou messias que, valendo-se do prestígio deste nome, exploram a credulidade em proveito do seu orgulho, da sua ganância ou da sua indolência, achando mais cômodo viver à custa dos iludidos, à custa dos iludidos. A religião cristã não pôde evitar esses parasitas. A tal propósito, chamamos particularmente a atenção para o capítulo 21 de O Evangelho segundo o Espiritismo: haverá falsos cristos e falsos profetas. Bem, o que é que a gente tem aqui para raciocinar, né? Quando a revelação ela é aceita de forma, vamos dizer assim, sem exame, sem discussão, sem verificação, sem análise do que está sendo revelado, simplesmente porque essa pessoa que revela é chamada de Messias ou se intitula de Messias, ou porque ela apresenta como credencial um fenômeno maravilhoso que encanta os olhos e causa estupefação no sentido de não consigo explicar o que foi que aconteceu aqui, mas parece que aconteceu na minha frente. Todas as vezes que a gente sai do ramo da lógica e se deixa levar vamos dizer assim, pelo encantamento do momento, a gente corre o sério risco de ser iludido, né? E nesse exército de iludidos há muitos, né? Pessoas que, por exemplo, obtêm a cura, não sabem por que obtiveram a cura daquela forma diferente das formas convencionais, mas a cura está ali, está constatada, e ao invés de se render à fé em Deus que tudo provê, inclusive a essa cura que a pessoa considera milagrosa, ela passa a idolatrar uma pessoa e não o Criador. Ela passa a seguir as palavras e as opiniões de uma pessoa e não a sua lógica e o seu raciocínio. E é aí que está o universo, né, o vasto campo para semear dos falsos cristos e falsos profetas. Então no combate a esse tipo de ilusão é que a gente deve trabalhar, e é nesse sentido também que Kardec sempre trabalhou, porque nenhum fato relatado por ele ou nenhum ensinamento trazido como revelação da doutrina espírita foi colocado sem que fosse analisado, discutido, desenvolvido por mentes, por opiniões diferentes, esmiuçado e observado com astúcia, com atenção, com inteligência, para verificar se aquilo era realmente verdade, se aquilo realmente estava acontecendo, se aquela revelação tinha senso lógico e era equilibrada em relação à justiça divina. E esse tem que ser o nosso trabalho hoje. É assim que a gente tem que agir, é assim que nós temos que fazer o tempo todo, com todo tipo de revelação, com todo tipo de estudo, com todo tipo de livro, com todo tipo de filme, com todo tipo de informação que venha a chegar ao nosso conhecimento, para que a gente não seja iludido, né? Então, manter o raciocínio aguçado, manter o conhecimento em desenvolvimento sempre, nunca parar de se desenvolver e de estudar, para saber separar o joio do trigo, saber separar a verdade da ilusão. Sigamos. Haverá revelações diretas de Deus aos homens? Essa é uma pergunta interessante, hein? Haverá revelações diretas de Deus aos homens? É uma questão que não ousaríamos resolver, nem afirmativamente, nem negativamente, de maneira absoluta. O fato não é radicalmente impossível, porém, nada nos dá dele prova certa. O que não padece dúvida
é que os espíritos mais próximos de Deus, pela perfeição, se imbuem do seu pensamento e podem transmiti-lo. Quanto aos reveladores encarnados, segundo a ordem hierárquica a que pertencem e o grau a que chegaram de saber, esses podem tirar dos seus próprios conhecimentos as instruções que ministram, ou recebê-las de espíritos mais elevados, mesmo dos mensageiros diretos de Deus, os quais, falando em nome de Deus, têm sido às vezes tomados pelo próprio Deus. As comunicações desse gênero nada têm de estranho para quem conhece os fenômenos espíritas e a maneira pela qual se estabelecem as revelações entre os encarnados e os desencarnados. As instruções podem ser transmitidas por diversos meios, pela simples inspiração, pela audição da palavra, pela visibilidade dos espíritos instrutores nas visões e aparições, quer em sonho, quer em estado de vigília, do que há muitos exemplos na Bíblia, no Evangelho e nos livros sagrados de todos os povos. É, pois, rigorosamente exato dizer-se que quase todos os reveladores são médiuns inspirados, audientes ou videntes. Daí, entretanto, não se deve concluir que todos os médiuns sejam reveladores, nem, ainda menos, intermediários diretos da divindade ou dos seus mensageiros. Então observa, nesse item, que Kardec faz uma ressalva muito importante a respeito de como as revelações chegam. Primeira parte da argumentação é: Deus poderia fazer uma revelação direta aos homens? Claro que poderia. Não há nada que o impeça de fazer isso. Mas será que precisa fazer isso? Será que é isso, dessa forma que a revelação chegaria melhor a nós? Será que Deus precisa realmente falar diretamente aos homens? E por que falaria a esse grupo ou aquele grupo ou a esse planeta e não aquele planeta? Algo que a gente, por simples lógica, imagina que é possível, porém desnecessário. Se você tem um mensageiro fiel que vai transmitir exatamente o ensinamento da forma como você quer, que vai transmitir esse ensinamento no tempo e no espaço característico da capacidade de entendimento daquele povo, daquele grupo, daquele planeta. Por que Deus faria isso especificamente para um punhado e não para um todo? Então as revelações seriam graduais, vamos colocar assim, de acordo com a nossa capacidade. Então, se nós dependemos da fala, teríamos um espírito que fala. Se dependemos da escrita, teríamos um espírito que escreve. Se dependemos da visão, teríamos um espírito que se materializa, e assim sucessivamente, se faz visível, para não dizer materializado, mas se faz visível, e assim sucessivamente. Então, a forma e a maneira como a revelação chega, o pacote completo, o mensageiro e essa coisa toda, ele tem pouca importância. A importância maior é o conteúdo dessa revelação, é como o entendimento e o conhecimento daquela revelação pode nos ajudar a progredir e a seguir adiante. É por esse fruto, que seria a consequência da revelação, que a gente vai reconhecer os falsos cristos e os falsos profetas e os verdadeiros reveladores, da utilidade, da maneira como a gente vai ser melhorado moralmente
e intelectualmente por cada revelação, que nós vamos compreender se essa revelação veio de um espírito enviado por Deus, se os espíritos são de Deus, como dizia João, ou não, né? Isso cabe a nós. Mas é uma coisa muito simples. Tem orgulho? Tem vaidade? Tem egoísmo? Tem qualquer mancha, por menor que seja, de imperfeição? Não veio de Deus, porque Deus é perfeito, né? Então, com base nesse pensamento que a gente deve se resguardar de ser iludido e encontrar as verdadeiras revelações e os verdadeiros ensinamentos em matéria de fé e de convicção da existência de Deus. Eu me despeço de vocês com a prece que Jesus nos ensinou e aguardo vocês no nosso próximo encontro. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, na medida em que perdoamos os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, livra-nos de todo o mal. Que assim seja.